para todos que o Senhor é meu amigo mais querido, minha história de amor. E quando eu ouço a tua voz me chamando pelo nome, eu sinto uma saudade, uma vontade de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. E eu te chamo, Jesus, venha viver junto a mim, venha me dar esta vontade, esta alegria de viver. Bom dia, meus irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Que maravilha estarmos juntos, que bênção de Deus, a alegria do ressuscitado entre nós. Por isso eu já quero desejar bom dia para essa linda família, família da oração da manhã, família da live, família da oração da manhã, Providência Santíssima. Que bom estarmos juntos. Agradecemos profundamente o coração do Senhor regendo a vida de cada um de nós. Bom dia para vocês. Bom dia para todos aqueles que estão conosco todos os dias e em especial aquele que está conosco pela primeira vez. Seja aqui nesse momento, seja mais tarde no Facebook, no YouTube, nós agradecemos muito a sua presença, a sua companhia entre nós. Que bom, que maravilha. Então nós já vamos traçando o sinal da cruz. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. E nós agradecemos a Deus o dom da vida, poder celebrar a vida, mas nós também queremos agradecer a Deus por todos aqueles também que perderam seus entes queridos, por todos aqueles que dobraram os joelhos para que aqueles que nós oramos por aqui estão bem, né? Estão firmes e fortes. Mas nós queremos também agradecer a Deus pela vida do Sebastião Leite. Nós agradecemos muito a Deus pela vida dele, pelos momentos em que ele passou por aqui, mas agora ele está na pátria celeste. Então nós vamos rezar pela Silvana, né? Me mandou mensagem. E triste, claro, lógico. Por mais entendimento que tenhamos, a separação não é fácil, né, gente? Não é fácil para ninguém. Eu já passei por isso, eu acredito que cada um de nós aqui já passamos por isso. E nós realmente sabemos que não é fácil. Porém, essa dor, ainda disse para Silvana, essa dor que ela está sentindo agora, essa é como se fosse uma espada, né? Como Nossa Senhora, a espada de dor, mas nós sabemos que vai passar. Mas nós pedimos muito força para ela, que o Espírito Santo possa fortalecê-la. E disse para Silvana que eu agradecer muito a Deus, que ela esteve por aqui conosco rezando, né? Graças a Deus. E ela aprendeu esse amor, ela sentiu esse amor. Eu sei que ela já sabia, né? De tudo isso. Porém, passou por uns dias aqui conosco, louvando, bendizendo e agradecendo a Deus. Uma semana, acredito que foi, né? E vamos agradecer e pedir para que ela possa ter perseverança e fidelidade diante de um momento tão difícil. E se ela não tivesse estado aqui conosco, né? O Senhor com certeza fortaleceu nessa semana. E agora, Sebastião partira, com certeza, teve aquele momento de melhora, né?
melhora. Nós sabemos que os antigos falam isso, né? Tem a melhora da morte, né? Então nós vamos agradecer muito a Deus pela vida, por tudo que ele foi. Ele é uma pessoa muito querida, né, na cidade. Então que Deus o abençoe, Deus proteja e que, como a Daulinha colocou, que o Senhor possa recebê-lo de braços abertos. E nós vamos pedir para que a Silvana seja acalentada e todos os familiares sejam acalentados pelo amor de Nossa Senhora, a presença forte de Jesus na vida dela, caminhando com ela e que ela possa sempre trilhar os caminhos do Senhor. E assim nós vamos também agradecendo a Deus pelas vidas que o anjo agita aqui as águas e são jogadas nessa piscina de Betesda para serem curados e libertos. Assim, o Nininho, a Neuza, a Araci, a Sirlene, falei com ela, não está fácil os momentos da Sirlene. Quando o Senhor me acorda, gente, quando o Senhor me acorda e diz, olha, ore por aquele, ore por esse, dobre os joelhos, com certeza algo está acontecendo. Então, nós vamos orar muito para a Sirlene, para que ela, nesse momento tão difícil também do tratamento dela, né, ela possa ter o positivo, também como a Dora Belo, a Araci, o Nininho, todos aqueles que o Senhor nos confia, né, para nós rezarmos a Antônia, para que ela possa passar esse momento tão difícil da vida dela e vir testemunhar aqui, se assim for da vontade de Jesus. Então nós vamos pedindo para que Deus nos abençoe, Deus nos proteja, e vão colocando no rodapé da live aqueles que precisam ser assistidos de uma forma especial. Também Ana Silvia Gaia e todos aqueles que o Senhor tem nos confiado todos os dias. Eu quero pedir também pela minha sogra, a avó Benta, né? A avó Laura, o Vozé, e assim você vai colocando também aqueles meninos da sua casa, os meninos e as meninas, a dona Cida, né? E você vai colocando aí as pessoas da sua casa que precisam ser assistidas de uma forma especial. A dona Maria, vi a dona Maria, nossa, que coisa mais linda, é uma maravilhosa menina, né? A dona Maria, né, tia Silvia, que linda que ela é. Vamos colocar também a dona Leonor, também o Carcaça Véia, que é o seu Lupércio, pai do Lupercinho, e assim você vai colocando todos os seus, a avó Cida, o vô Geraldo, vai colocando aí aqueles que são de perto, né? Quero colocar também a minha madrinha Laide, minha madrinha de batismo Laide Guerreiro, que precisa também ser assistida de uma forma especial, e assim todos os nossos familiares que precisam de cura interior e cura física, do corpo e da alma, gente. As curas vêm acompanhada também, a cura física vem acompanhada de cura interior. Então, Deus nos abençoe. A dona Alzira, isso mesmo, vai colocando aí no rodapé aqueles que precisam ser assistidos de uma forma especial. E nós pedimos para Deus que tenhamos fidelidade e perseverança. A Anair também, vamos colocar na vida dela, para que Deus abençoe, Deus proteja, Deus guarde, que Deus ilumine cada um de nós e que tenhamos força. Como eu e a Pri conversamos, né? Força na peruca, gente. É isso aí, nós precisamos dessa força. E Deus nos dá essa força, graças a Deus. Deus nos dá essa força, então peçamos a Deus força. Jesus vem em auxílio em todas as dificuldades de cada um de nós. E peçamos a Deus que Deus nos abençoe, Deus nos proteja e tenhamos perseverança e fidelidade diante do chamado do Senhor. O Senhor nos chama e nós falamos, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Perdi o som.
Tá meio de lado, ó. Mais Tá do você. Eu não ouço, Lau. aí. Eu tô quieta para você falar, senão tem o delay. Oi? Eu fico quietinha, porque se nós duas falarmos, não dá certo. Ah, tá jóia. Eu achei que não tivesse som algum aí. Tá jóia. Eu tô aqui esperando. O bloco tá aqui me direcionando na posição da câmera, porque eu bati o pé aqui no pedestal onde está o suporte do celular, porque no último encontro... Primeiro, pessoal, bom dia a todo mundo. No primeiro encontro, no encontro anterior, o meu amigo Ricardo falou que eu estava com a testa no celular, eu não percebi. Então, de lá para cá, veio a brincadeira, cara a cara com o celular, né? E hoje eu tentei me organizar aqui para estar com vocês, de forma que vocês me vissem, sem ser com a testa no celular. E aí eu estou, assim, mais uma vez, muito feliz de estar aqui. Tomei mais uma vez a coragem de estar participando aqui com vocês, de falar um pouco mais dessa vivência, dessa experiência que eu venho tendo com Deus, né? De vários momentos da minha vida. Então, quando eu vier conversar com vocês, de repente eu não vou estar falando, como eu disse outro dia, né? Não especificamente só do momento da live, né? É claro que a live tem sido, para mim, como se fosse assim, um paraíso, que eu já cheguei naquele momento, depois de passar por tanta tempestade, por tanto deserto, e acredito que eu não deixarei de passar por esses desertos e nem por essas tempestades, diferentes até das que eu já vivenciei, mas hoje, estar aqui na live tem sido esse sustento, tem sido essa fortaleza de acreditar cada vez mais que todo esse caminho trilhado até aqui, né, na busca da esperança, na busca da fé, valeu a pena. Né? Então, hoje, dentro de uma visão diferente, dentro da minha condução, né, dentro da minha religião, a live tem me ajudado muito, muito, muito. E eu tenho certeza que muitos aqui. Então, de primeiro instante, né, enquanto a Lau estava clamando aí a vinda do Espírito Santo, eu estava de cá tentando responder algumas mensagens. E no dia de hoje, não tem como a gente ficar alheio, né, a essas situações que a gente vem vivenciando. E assim, hoje é um dia marcante para mim. Quero dividir isso com vocês, que hoje é um dia especial para quem é da enfermagem que está aí assistindo. Eu tenho vários amigos que compartilham da live conosco, eu tenho alunos que compartilham da live conosco, a Zelinda, Sebastião, Fabiana Veiga, deixa eu lembrar o Edson, deixa eu lembrar quem assiste aqui a live com a gente, depois vai compartilhar, ela não falou meu nome. Deixa eu lembrar quem mais, gente, coloca o nome aí, eu para poder... E lembrando, hoje é o dia do enfermeiro, né? E eu tô aqui não só por isso, não é só por isso não, porque já desde a outra semana, Deus vinha falando no meu ouvido, né? Porque eu precisava dizer uma coisa para vocês. E eu não sei porquê, falei para Laura, eu não sei porquê, mas me vem, né? Naquela vez veio a palavra conversão, e dessa vez veio uma outra palavra que veio justamente calhar com o dia de hoje, né? Hoje que a gente comemora o dia do enfermeiro, uma profissão que tem sido tão, assim, ao longo de tantos anos, tem sido às vezes até desvalorizada, e hoje ela é reconhecida pela sociedade, né, como os heróis, mas e cada vez mais a gente luta por esse direito de não ser chamado só de herói, a gente quer ser valorizado dentro do nosso trabalho, financeiramente, ter uma profissão em que o profissional não precisa trabalhar em 3, 4 empregos para manter o seu sustento. Mas, enfim, é só para assim, fazer o gancho com o que eu quero dizer para vocês. E, em especial, o mês de maio, para mim, tem muito significado na minha vida. Embora eu não tenha casado no mês de maio, mas é o mês mariano, como todo mundo aqui sabe. O mês de maio, ele é o mês que se comemora o Dia das Mães. O mês de maio tem o Dia do Enfermeiro, para mim, é comemorado a Semana da Enfermagem.
O mês de maio, ele tem o dia de Santa Rita de Cássia, que eu, de todos os santos que eu sou devota, ela é a pioneira da minha vida, Santa Rita de Cássia, é a minha direcionadora e do meu caminho de fé. Foi com ela que a primeira vez que eu bati meu joelho no chão, pedindo a cura para minha mãe, dentro de um centro cirúrgico, que ela estava sangrando, e ali me veio Santa Rita na minha mente e eu pedi. Então, o mês de maio tem tudo isso. Tem aniversário de pessoas muito especiais na minha vida. Tem uma aqui que vai fazer aniversário esse mês também, eu não esqueço, por mais distante que a gente fique, passa um tempo sem se encontrar, a nossa Laulita, que vai fazer aniversário esse mês também. Então, tem uma infinidade de coisas que faz com que o mês de maio seja recheado de coisas bonitas assim na nossa vida, na minha vida em especial. E aí, falando em enfermeiro, falando em... quando a gente pensa em enfermeira, a gente não deixa de pensar em doente, né? Toda vez que uma pessoa relaciona, você fala, eu sou enfermeira. O pessoal olha e fala, então você cuida de doente, né? O médico, ele também cuida de doente. Na verdade, ele faz o cuidado da doença, né? Então, a gente faz assim, é aquela coisa da discussão que a gente tem, que quem, na verdade, está ali às 24 horas ao lado do paciente é o enfermeiro. E aí, acabei de falar a palavra que veio no meu coração, o paciente, né? O paciente, a paciência. E aí, quando a gente pensa em paciência, é uma das coisas também muito difíceis da gente trilhar na nossa caminhada da fé. É uma coisa muito difícil, porque a paciência ela está ligada a tantas outras virtudes e que fica difícil para a gente alcançar essas outras virtudes, mas primeiro a gente precisa ter a paciência. Mas antes da paciência, tem uma outra virtude maior que já vem sendo dita já em outras leituras, né, da Bíblia nos últimos dias, foi falado no domingo, no Evangelho, é o amor. Então, a gente não consegue desenvolver paciência se a gente não colocar sentimento naquilo, se eu não colocar amor naquilo. E a paciência, ela é diferente da tolerância, né? Então, e aí vem essa palavra, já tem dias assim que eu falava, eu preciso compartilhar, mas eu não sabia que jeito chegar aqui e dizer para vocês como eu falaria assim, gente, eu queria dizer para vocês fazer o exercício da paciência. E primeiro, para poder dizer para vocês fazerem o exercício da paciência, eu preciso me tornar paciente. Eu preciso me tornar paciente em todos os sentidos. Aprender a amar, aprender a lidar com as dificuldades, porque, como eu disse, a paciência está ligada a outras virtudes. Então, a paciência está ligada à compreensão do tempo. E a paciência está ligada, se você pegar a definição de paciência no dicionário, está ligada à espera, né? Está ligada à espera, você saber esperar aquele momento. E no momento da tribulação, no momento da tempestade, a gente já falou aqui, a Laurita já falou, né, a Silvia. Então, a gente sabe que no momento da tempestade, é uma das coisas mais difíceis que tem, é a gente saber esperar. Porque a gente não sabe quando vai acabar. A gente não sabe. Quando nós entramos nessa pandemia, uns diziam 1 mês, 2 meses, 3 meses e 6 meses, e agora nós estamos aí para 1 ano e tantos, né? E ainda não temos o tempo. Nós não temos. Nós esperamos nós temos uma expectativa de o quanto antes, mas o tempo é de Deus, né? E tudo está acontecendo a favor que isso se acabe. Muitas vidas já foram perdidas. Eu falo, é difícil a gente se deparar todas as semanas, todos os dias com isso. Né? Não dá para acostumar com isso, de ver teus amigos perdendo os pais, tem amigos perdendo a mãe e na semana seguinte está comemorando o aniversário, aí no outro dia é o aniversário da mãe, aí no outro domingo é o aniversário, seria o dia das mães, também esqueci de falar que é o mês das mães, né? Então, toda essa complexidade, vocês que estão aqui com seus familiares, estão pedindo aqui a intercessão, né? Cada um pedindo a sua intercessão. A gente não sabe o tempo que vai durar esse calvário. A gente não sabe como vai ser essa subida. E cada um sabe o peso da sua cruz, né? Então, a paciência está ligada a gente suportar a espera de carregar essa cruz até o calvário, até o momento da libertação. E não é fácil. Então, aí eu pensando nisso, pensando em paciente, me veio também esses dias uma reflexão de quando eu fui paciente por muito tempo, como eu já compartilhei aqui,
eu acredito que nem todo mundo acompanhou aquele encontro que eu fiz, que foi o primeiro, que o Glauco mencionou, você era mudinha, a tua amiga falou que você era mudinha da 8ª série, que realmente eu não tinha voz, eu tinha um problema na corda vocal, minha voz não saía, e por várias vezes eu passei por cirurgia para tirar esses pólipos, e esses pólipos, a cada 3 meses eles voltavam. Então, às vezes, dentro de um ano, eu passava por um procedimento cirúrgico, anestesia geral, 3 vezes. E imagina o desespero da minha mãe. Minha mãe, ela tem 15 anos de diferença comigo. Então, era uma menina. Eu, com 8, 9 anos de idade, minha mãe passando por essa situação. Eu lembro que, nesse primeiro momento, quem me acompanhava era minha avó, que hoje está, né, ao lado de Deus. E eu rezo muito por ela para que isso aconteça, porque ela foi maravilhosa em minha vida. E naquele momento, eu estou voltando lá atrás, porque é daí desse momento que eu quero falar para vocês, onde eu comecei a exercitar a minha paciência. Eu passava pela cirurgia e naquela época não tinha direito da criança acima de 5 anos de idade ser acompanhada pela mãe. A mãe não podia ficar no hospital, a avó não podia, a criança ficava numa ala, eu ficava em Ribeirão, no HC. Quem trabalhou no HC, o pessoal que ainda trabalhou, lembra dessa era, que ainda era o momento que não tinha a implantação definitiva do SUS, o SUS ainda não existia como documentado, ele veio existir a partir de 86, então, em 84, quando eu comecei meu processo de cirurgia, eu ficava sozinha no hospital, pequenininha ali, né, uma criança com ali seus 8 anos de idade, mas é pequena, dependente de tudo, do amor da mãe, com a mãe a criança já sofre, e aí eu ficava ali naquele hospital, e o tempo de internação durava às vezes 5 a 7 dias, e aí até ficar ali aquele momento sem minha mãe, ver ela descendo, eu calculava o tempo que ela descia, eu media o tempo quando ela descia, que eu olhava do elevador, que eu ficava no 13º andar, e eu via ela lá pequenininha indo para o ponto de ônibus. Aquilo eu já tive que começar a exercitar, esse aprendizado de me desligar da minha mãe e saber que ela ia voltar. Eu tinha medo que ela não voltasse, eu sempre falo isso para ela, eu agradeço para ela, eu falo obrigado por não ter me abandonado naquela hora. Porque foi um momento muito difícil em que eu vi uma criança que a mãe não voltou para buscar. Era um problema semelhante ao meu, a criança fez uma traqueostomia, no dia que a mãe foi aprender para fazer o cuidado, a mãe não voltou. A criança ficou lá mais de uma semana e a mãe não voltava. Eu falava, minha mãe vai fazer isso comigo. E minha mãe voltou. Todas as vezes minha mãe voltou. Então eu sou grata a ela por isso, por todas as vezes ela ter voltado e me buscado. Mas o ápice desse momento que eu quero relatar para vocês é quando eu passava pela cirurgia. E quem já fez cirurgia aqui sabe, né, que quando a gente passa, principalmente quando passa pela anestesia geral, a gente volta de um outro mundo. É como se desligasse uma tomadinha, você desliga, e na hora que você acorda, liga de novo. Só que quando você acorda, você está diferente de quando você foi, né? Você está com um pouco de dor, você está, às vezes, com vontade de ir no banheiro, você está desconfortável, você está com frio, porque, às vezes, por mais que te cubra, mas o teu corpo fica parado muito tempo. E aí, o que eu sentia? Eu falava que era minha mãe, e aí eu me debatia. Eu me debatia, e eu sempre fui uma menina boazinha, assim, nunca fui impaciente, né, até esse momento, sempre assim, até esse momento. E eu me debatia. Aí eu percebia que quanto mais eu me debatia, mais demorava para eu ir para o quarto encontrar minha mãe. Aí, na segunda cirurgia, eu me debatia. Aí, um dia, uma enfermeira falou para mim assim, olha, Gisleângela, meu nome é Gisleângela, né? Você está com vontade de fazer xixi? Se você tiver, faz assim com a mão. E eu já sabia escrever. Eu vou te dar um bloquinho, você escreve o que você quer. E quando você fizer xixi, você ficar tranquila, você vai para o quarto, você vai encontrar sua mãe. Eu falei assim, peraí, recebi um sinal do que eu precisava. E aí, das outras cirurgias, eu comecei, falei, vou fazer o teste. Se eu ficar quieta, se eu falar que eu quero fazer xixi, se eu escrever, ela vai atender o que eu preciso. Porque ali, eu vou ter a paciência de esperar. E o entendimento, porque também a gente, criança, não entende. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte, que quando ela veio da terceira cirurgia, que eu fiz essa experiência de ficar quietinha e sinalizar o que eu precisava, ela me liberou para o quarto. E aí foi.
na quarta, na quinta, na 10ª cirurgia, na 12ª, na 13ª. 13 cirurgias ao longo de 10 anos da minha vida, em que a última eu tinha já meus 19 anos e eu fui curada, né? Tenho essa voz rouca, né? Que me pergunta, eu conheço a sua voz. São as cicatrizes que ficaram, né? Mas foi um presente que Deus me deu. E eu fiz um voto com ele, que eu ia proclamar o nome dele onde eu fosse. Então, eu estou aqui por isso. E para falar para vocês da paciência, né? Para falar para vocês da paciência, que não é fácil passar pelos problemas e não sentir desespero, não sentir o medo. Mas, como eu disse da outra vez, a gente pede auxílio à Nossa Senhora, que é a mãe da paciência. Ela é a mãe da paciência, junto com vários santos, vários mártires que passaram por várias coisas, que são, né, os exemplos de paciência que nós temos aqui. Mas hoje eu quero falar, eu sei que amanhã é o dia de Nossa Senhora de Fátima, né, e não vou poder estar com vocês presencialmente, mas eu quero mencionar aqui, nesse mês tão especial, né, mais uma comemoração, a gente se colocar de frente para Nossa Senhora e pedir o direcionamento. E uma coisa que é interessante, eu não sei se vocês sabem, mas em várias publicações que são trazidas sobre Nossa Senhora, ela não pede para a gente ser modelo dela. Ela não fala assim, me sigam, me curtam, me compartilhem. Ela não fala isso, ela tem a humildade e ela age com o exemplo. E nós, sim, devemos segui-la e aprender a ser como ela, né? Por esse exemplo que ela traz para a gente. Então, hoje eu quero dedicar esse dia à mãe da paciência, né? A Maria, a nossa mãe, que soube ter a paciência de esperar José entender a situação dela, porque de primeiro instante, claro que ele não aceitaria, e ela soube esperar. Ela soube esperar o momento de atravessar até o nascimento de Jesus. Ela soube ter a paciência de ficar num estábulo, junto com animais. Ela teve paciência de esperar, por mais preocupada que ela ficasse, ela soube esperar o momento de encontrar Jesus quando ele tinha 12 anos e se perdeu no templo. Ela soube esperar aquele momento que Jesus ficou ali no anonimato e depois ele surge ali, né, no milagre da transformação do vinho, e por intermédio dela ali, o primeiro milagre dele, documentado por intermédio de Nossa Senhora. E ela teve a paciência, porque ele deu uma resposta de filho, mulher, não chegou a minha hora, né? E às vezes eu me encontro nessa situação com meu filho, que eu brinco com o Paulo, eu falo, gente, quando ele tá bravo comigo, ele me chama pelo meu nome, ele fala, Giza. Aí eu lembro de Jesus e falo, nossa, Jesus falou com Maria, mulher, não chegou a minha hora. E ela falou, façam o que ele, pacientemente, ela diz, façam o que ele lhes disser. Tipo, não precisou dizer nada, filha, eu sei que você pode, vai lá. Ela não precisou dizer nada. E ele atendeu o pedido da mãe dele. Então, essa paciência que Maria nos ensina, a paciência de passar pelo Calvário, de ver o sofrimento do filho dela. Gente, que coisa mais doída do que ver o sofrimento de um filho. E ver a crucificação, esperar o momento da ressurreição, porque ela nem sabia, ela não sabia quando ia ser. Ela sabia que tinha um propósito, mas ela não sabia quando. E a paciência do momento dela ir ao céu. Porque tudo isso estava, né, no subjetivo, não estava no palpável, estava na fé que ela tinha. Então, é isso que a gente tem que colocar, o pedido da nossa paciência. E outra coisa, desafio, quando a gente perde paciência, não vou dizer para vocês que vocês vão ganhar paciência e vai ficar tudo brilhante, tudo estrelado. A nossa paciência ela é testada, porque a gente pede para Deus e Ele te deixa você passar por uma provação para ver se aquilo que Ele te deu, você soube usar. Então, a paciência é isso. A gente vai trabalhar o nosso aprendizado da paciência com Maria, com Nossa Senhora. Lau, eu não sei, dá tempo de fazer a leitura? Dá tempo. Então tá, eu vou completar a minha fala aí com a leitura do dia de hoje, para a gente não perder o costume, né, da nossa live, que também a leitura do dia de hoje tem muita coisa para trazer para a gente. Os santos do dia de hoje também, né? Os santos que foram mártires aí, trazem muita coisa para nós. Eu vou ficar um pouquinho, vai ficar baixado aí meu rosto para vocês, porque eu vou ler aqui pelo computador, que fica mais fácil.
Deixa eu só pegar aqui. Vou falar o santo do dia logo, senão eu vou deixar para depois e vou esquecer. Só um minutinho. Então, o santo do dia, nós temos, na verdade, 3 santos do dia, né? Nereu, Santo Aquiles e São Pancrácio. E esses 3 santos, eles foram mártires. Eu vou meio que resumir, para a gente poder não perder o tempo com a leitura. Os Nereu e Aquiles, eles eram soldados de Diocleciano. E aí, eles com o tempo, eles se converteram. Eles cansaram de ver tantas atrocidades que Diocleciano delegava para que fossem feitas, e eles se converteram ao cristianismo. E aí, por conta dessa devoção ao cristianismo, eles foram sacrificados, eles foram condenados e foram mortos, então eles foram martirizados, né? E também o Pancrácio, ele era um jovem, ele era um adolescente. E também no mesmo momento do governo de Diocleciano, ele fazia com que as pessoas negassem a fé para poder falar que tinha devoção ali ao que ele proclamava, né? Que era ao contrário do que era a vida de Jesus. E aí ele também, o menino jovem de quase uns 15 anos de idade, ele declara a fé dele. Ele fala, não, mesmo que você me mate, mesmo que você faça qualquer coisa, eu vou declarar minha fé em Jesus, né? Eu vou declarar minha fé em Jesus. E esses episódios, que eles são dentro do mesmo momento, eles acontecem ali mais ou menos no século III, né? Poucas centenas de anos depois de Cristo. Então, a gente vê, então, assim, o quanto foi sofrido para essas pessoas declarar a fé delas, o quanto elas passaram. Quem assistiu o filme do Paulo viu quanta atrocidade acontecia, né? A gente vendo, parece que a mente materializa o que está na Bíblia, né? A gente, quando assiste ali o filme, e aí você vê quanta atrocidade acontecia com as pessoas que se declaravam crentes em Cristo, né? Então, aconteciam muitas coisas. E nem assim esses santos deixaram de demonstrar a sua devoção. Então, vamos pedir, então, Santo Nereu, Aquiles e Pancrácio, rogai por nós. Fazendo um resuminho para a gente poder conseguir fazer o nosso tempo aí, não atrasar vocês. E a primeira leitura de hoje, ela vem também dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, versículo 15 ao 22. Versículo 15 ao 22. E depois a gente vai ler um pedacinho do capítulo 18, versículo 1. A Lau compartilha todo dia na página, gente. Depois vocês podem pegar, dar uma lida, como a Lau fala, dar uma releitura, ver qual parte dessa leitura chama a tua atenção, porque sempre, às vezes, é um parágrafo, é um versículo que toca o coração da gente, né? Então, leitura dos apóstolos. Naqueles dias, os que conduziram Paulo levaram-no até Atenas. De lá, voltando, transmitiram a Silas e Timóteo a ordem de que fossem ter com ele o mais cedo possível e partiram. De pé, no meio do aerópago, Paulo disse: homens atenienses, em tudo eu vejo que vós sois extremamente religiosos. Com efeito, passando e observando os vossos lugares de culto, encontrei um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Pois bem, esse Deus que vós adorais, sem conhecer, é exatamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que existe nele, sendo Senhor do céu Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois é ele que dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. Deus, de um só homem, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, tendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus para ver se o descobriam, ainda que a palpadelas. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram uns dentre vossos poetas, somos da graça do próprio Deus. Sendo, portanto,
da raça do próprio Deus. Sendo, portanto, da raça de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata, a pedra, trabalhados pela arte ou imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os tempos da ignorância, agora anuncia aos homens que todos e em todo lugar se arrependam, pois ali se estabeleceu um dia em que irá julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, diante de todos, oferecendo uma garantia ao ressuscitá-lo dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam, outros diziam: nós te ouviremos falar disso em outra ocasião. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, uniram-se a ele e abraçaram a fé. Entre eles estava também Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares e outros com eles. Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu vou ler o Evangelho e depois eu converso um pouquinho, se sobrar um tempo aí com vocês, para a gente falar um pouquinho da reflexão que eu consegui também extrair dessa passagem da leitura do Atos dos Apóstolos. O Evangelho, ele está curtinho na leitura, mas ele está grandioso na mensagem que ele traz para nós. Ele está poderoso, né? Cada dia mais, mas assim, é curto, pequenininho, mas é forte. E o Evangelho, ele está em João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Que o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: eu tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse: o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aí, refletindo sobre os Atos dos Apóstolos, vou tentar ser breve, que eu sei que nós temos que, né, correr com o dia. Só para alguns saberem, né, eu sou muito assim, eu vejo uma palavra diferente, eu gosto de ir lá e saber do que eu estou falando, né? E também compartilhar, porque às vezes pode ser que a dúvida não seja só minha, como eu falo para meus alunos. E aerópago, né? Então, Paulo, lá no Atos dos Apóstolos, falava ali no aerópago, né? No registro ali do Atos dos Apóstolos. O que é o aerópago? É como se fosse um tribunal de justiça. Era o lugar ali onde acontecia, né, em Atenas, como se fosse um fórum, né, onde eram feitos julgamentos e alguns atos políticos também. Então, Paulo estava ali falando ao povo. Ele foi levar a boa nova para todo mundo ali, né? Depois da partida de Jesus, ele ficou com esse compromisso, depois desse encontro que ele teve com Cristo, né? Esse encontro bombástico aí da vida dele, ele foi anunciar. E aí lá, ele anunciando, ele fala, olha, vocês têm esse monte de que eles adoravam, eles cultuavam as imagens. Diferente da gente ter a imagem do santo como uma lembrança daquilo que a gente ama, né? E nesse caso, os atenienses, eles cultuavam, né? Quem assistiu o filme do Paulo vai entender um pouquinho melhor. E eles cultuavam a madeira, o ouro, a prata. Então, aquilo era o Deus que eles tinham. E aí, só que já no meio deles apareciam algumas conversões e algumas coisas eles escreviam, porque eles não tinham aquele Deus, eles tinham um Deus invisível, que eles ouviam falar desse Deus invisível e soberano. E aí ele fala, ó, esse Deus é o que eu estou querendo anunciar para vocês. Ele existe. É esse Deus que eu preciso falar com vocês. Né? Então eu estou anunciando que ele fez o mundo, né? E ele não está no ouro, ele não está na prata, ele não está na madeira, ele está dentro de você. Então ele está dentro de nós. Então esse Deus, quando você precisar procurar, mesmo que você não tenha nenhuma imagem, né? A Laurita tem aí, da associação, as imagens, e aqui eu tenho as minhas, você deve ter a sua em casa. E mesmo que nós não tenhamos, em qualquer lugar que a gente fechar o olho, nós não tenhamos imagem alguma, o nosso Deus, ele está dentro de nós, né? A Nossa Senhora, ela está dentro de nós.
todos esses objetos que nós temos são representações daquilo que a gente ama, como se fosse uma fotografia bonita, né? Então, Paulo ele vem dizer isso, que Deus, né, ele fez homem, né, para trazer toda uma raça. Então, nós somos a raça de Deus. Olha que bonito isso. Né? A gente fala assim, eu sou a raça de Deus, eu faço parte da raça de Deus. Então, olha de onde eu venho, qual é a minha origem. Então, por que mais eu tenho que aprender cada dia mais a me converter, a me dobrar a Deus, a aprender coisas novas, né? A ter paciência, a alcançar outras virtudes a partir da paciência, né? Então, é a partir dele, dessa raça de Deus, que a gente se move e a gente existe. E isso foi Paulo que disse, já lá, né? Lá atrás. E ele pede ainda, né? Que ele fala que Deus fala assim, que ele pede que todos se arrependam, porque um dia ele vai voltar para julgar o mundo. Um dia vai ter o dia do julgamento. Então, quanto mais convertidos nós estivermos, mais próximos de Deus, né? Isso vai ser melhor para nós, vai ser melhor para os nossos, né? Vai ser muito melhor para todo mundo. Então, quanto mais conversão, melhor vai ser. E quando a gente chega no Evangelho, né? Agora, já saindo do Atos dos Apóstolos, falando do Evangelho, e aí eu só quero lembrar vocês que quando a gente fala do Evangelho, a gente lembra que ali é a pessoa de Jesus que está ali ainda. Né? Atos dos Apóstolos acontece depois da partida de Jesus. E Jesus ali está dizendo, olha o que ele fala, gente, eu tenho muito para falar e para mostrar para vocês, mas por hora vocês não vão entender. E quando Jesus fala isso, ele não está falando, não está chamando ninguém de boi, que ele fala da complexidade do que tem pela frente, porque se ele começasse a dizer tudo que tinha para vir por diante, alguns não acreditariam, né? Ia ser tanta coisa que ia ter do que ele fosse revelar. Então, o que ele fala aqui? Quando vier o Espírito Santo, em verdade, ele vos conduzirá à verdade. Então, o Espírito Santo, desde o dia de Pentecostes, quando se revelou, né, a todos ali junto com Maria, sobre a cabeça dos apóstolos, ele se revela no nosso dia a dia. A verdade vem no nosso dia a dia. E nós não sabemos o que tem pela frente, que verdade vai ser revelada. E aí, o que a gente precisa? Usar da nossa paciência e saber esperar. Esperar em Deus, esperar o momento, e esperar o momento da glória, com paciência. Amém? Amém. Bênção de Deus, Giza. Deus te abençoe. Que bom, que Amém. maravilha. Nós queremos agradecer muito a Deus, o seu sim. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te Amém. proteja muito, viu? Fica com Deus. Amém, amém. Para você, para vocês, todos os enfermeiros, que Deus abençoe muito, 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 muito. Amém, obrigada. Jaleco branco aqui entre nós. Deus abençoe muito vocês. Amém. Fica com Deus. Obrigada, gente. Bom dia, fiquem com Deus e obrigada por me ouvirem, né? Obrigada por deixar entrar aí com vocês. Uma bênção. Fica com Deus. Amém. Beijão. Vou desconectar aqui, mas nós continuamos, tá bom? Sim, eu fico aqui, estou aqui. Tá bem, Deus abençoe. Fica com Deus. Que bênção. Maravilha, né, gente? Oh, é simples demais dizer sim a Deus, né? Olha que simples que é falar sim, falar do amor de Deus, daquilo que vivenciamos. É isso mesmo, que venham muitos, que venham muitos. Então, Deus abençoe você, fica com Deus em paz. Hoje nós temos, além do dia da enfermagem, né, dos enfermeiros, agradecemos a Deus. E temos também aniversariante Nadir, né, que recebe aí felicidades, parabéns, que Deus te abençoe. Que você possa, sim, ter sabedoria para ter a paciência, viu, Nadir? Deus abençoe. Fica com Deus e todos. Que a bênção, a graça possa estabelecer morada no coração de cada um de nós. Fica com Deus em paz e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tua graça basta, Senhor. É tudo que eu preciso.
com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir.